A Segunda Guerra Mundial revelou heróis improváveis, pessoas comuns que, de repente, foram lançadas em situações extremas. Entre esses nomes estava um homem que jamais imaginou se tornar um soldado lendário. Ele era conhecido por todos como um dentista, alguém acostumado a lidar com dor de dente, restaurações e consultas calmas. Ninguém imaginaria que esse homem tranquilo se tornaria responsável por um dos feitos mais impressionantes do conflito. Seu treinamento inicial não envolvia armas ou estratégias, mas ele provaria que coragem e determinação podem surgir dos lugares mais inesperados. Quando o conflito começou a escalar no Pacífico, muitos médicos e dentistas foram convocados para apoiar as tropas. Eles seriam parte essencial do cuidado com os soldados, garantindo que pudessem continuar lutando. Esse dentista aceitou sua convocação com humildade, acreditando que seu papel seria limitado ao campo médico. Ele se preparava para longas horas atendendo soldados feridos, sem imaginar que o destino o levaria para além das tendas de atendimento. A guerra, porém, tem o poder de transformar qualquer rotina e empurrar pessoas comuns para desafios extremos. Ao chegar à unidade militar, o dentista rapidamente conquistou o respeito dos soldados ao seu redor. Era calmo, gentil e dedicado, sempre disposto a atender qualquer um que precisasse de ajuda. Mas muitos colegas brincavam dizendo que ele estava longe da ação e que sua função seria sempre secundária. Alguns até riam ao chamá-lo de soldado de consultório. Para muitos, ele era apenas um dentista que jamais se aproximaria da linha de frente. Mas ele não se deixava abalar por essas provocações. Sabia que seu trabalho era importante e servia ao país da melhor forma possível. Tudo mudou quando sua unidade foi enviada para uma ilha dominada por intensos combates contra as forças japonesas. O local era hostil, úmido e perigoso, totalmente diferente do ambiente calmo onde ele costumava trabalhar. Os ataques inimigos eram constantes e imprevisíveis. Em pouco tempo, o dentista percebeu que estaria muito mais próximo do perigo do que imaginava. A linha entre médico e combatente começou a desaparecer. Mesmo assim, ele continuava atendendo soldados feridos com a mesma dedicação, enquanto explosões ecoavam ao redor. Cada dia era um desafio, mas ele mantinha a serenidade. Durante um ataque particularmente violento, o posto onde ele trabalhava foi destruído. Muitos soldados ficaram feridos e o caos tomou conta do acampamento. O dentista tentou ajudar o máximo de pessoas possível, mas percebeu que estava ficando sem apoio. Parte da tropa havia se dispersado e alguns médicos foram mortos ou capturados. Nessa situação extrema, o dentista tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Pela primeira vez, ele pegou uma arma não para se defender, mas para proteger aqueles que dependiam de sua coragem. Era o início de uma transformação inesperada. O dentista rapidamente descobriu que, apesar da falta de treinamento formal, tinha uma habilidade natural para se mover silenciosamente entre as árvores e rochas da ilha. Observava tudo com atenção, analisava riscos e agia com precisão quase instintiva. Isso o tornava menos vulnerável do que muitos soldados experientes. Com o tempo, começou a usar essa habilidade para localizar inimigos e proteger seus companheiros. Ele não tinha medo de se arriscar quando vidas dependiam de suas ações. Mesmo sendo subestimado no início, começou a demonstrar um senso de estratégia surpreendente. Ao mesmo tempo, os soldados da unidade começaram a perceber que aquele dentista era muito mais do que pareciam à primeira vista. Ele não se desesperava sob pressão, mantinha o foco mesmo nas situações mais caóticas e agia com uma coragem que poucos tinham. As piadas sobre ele começaram a desaparecer. Em seu lugar, surgia admiração. O dentista já não era visto apenas como um profissional da saúde. Sua presença inspirava confiança, especialmente nos momentos mais sombrios da guerra. Mal sabiam eles que o que estava para acontecer o transformaria em uma verdadeira lenda. Com o passar dos dias, os combates na ilha ficaram cada vez mais intensos. As tropas americanas enfrentavam um inimigo que conhecia bem o terreno e usava táticas de emboscada de forma implacável.
O dentista, que antes trabalhava apenas na retaguarda, passou a viver no meio desse ambiente hostil. Cada movimento podia significar vida ou morte. Mesmo assim, ele mantinha a calma. Essa tranquilidade surpreendia seus companheiros e se tornava essencial para mantê-los vivos. Ele já não era apenas um suporte médico. Era alguém capaz de pensar com clareza quando todos ao redor estavam em pânico. Em um dos ataques mais violentos, sua unidade foi praticamente cercada por tropas japonesas que avançavam rapidamente pela mata densa. Muitos soldados ficaram desorientados e recuaram sem direção. Foi nesse momento que o dentista tomou uma atitude inesperada. Ele se posicionou em um ponto estratégico e começou a disparar com precisão improvável. Seus tiros eram calmos, calculados, sem pressa. Enquanto outros soldados atiravam desesperadamente, ele parecia enxergar a movimentação inimiga com clareza incomum. A cada instante, derrubava mais um atacante segurando o avanço japonês sozinho. A habilidade do dentista impressionava até os soldados mais experientes. Ele não parecia agir por impulso, mas por análise. Observava onde o inimigo se movia, antecipava suas posições e disparava nos momentos exatos. Muitos acreditavam que era sorte, mas a repetição constante desse comportamento provava o contrário. Ele tinha uma capacidade natural de leitura do campo de batalha. Isso o tornava extremamente eficiente e, ao mesmo tempo, quase invisível para quem tentava atacá-lo. Enquanto outros soldados lutavam para sobreviver, ele lutava para proteger todos ao seu redor. Após aquele ataque, o dentista se tornou uma figura de referência dentro da unidade. Quando uma missão difícil surgia, os soldados se aproximavam dele instintivamente. Ele inspirava confiança. Não porque era o mais forte ou o mais armado, mas porque demonstrava controle emocional absoluto. Seu foco jamais se quebrava, mesmo quando cercado pelo caos da guerra. Essa qualidade o tornava capaz de tomar decisões rápidas, sem hesitar. Para muitos era difícil acreditar que aquele homem tinha passado a vida cuidando de dentes e não treinando para o combate. Apesar da crescente admiração, ele nunca se via como um herói. Fazia apenas o que acreditava ser necessário para manter seus companheiros vivos. Em sua mente, cada ação era guiada pela mesma ética que aplicava na vida civil: ajudar quem precisava, independente das circunstâncias. A diferença agora era que a guerra exigia que essa ajuda viesse acompanhada de coragem extrema. Ele entendia que, se não agisse, muitos morreriam. Essa responsabilidade o motivava a continuar enfrentando situações que assustariam até soldados experientes. Ao longo das semanas seguintes, o dentista passou a ser enviado em pequenas patrulhas de reconhecimento. Nessas missões, ele se destacou ainda mais. Movia-se silenciosamente pela mata, observando pegadas, rastros e sombras. Ele parecia ter um talento natural para detectar emboscadas e antecipar movimentos inimigos. Em diversas ocasiões, salvou sua patrulha ao identificar sinais que outros não percebiam. Seus companheiros começaram a chamá-lo de alguém que tinha instinto de sobrevivência. Mas, na verdade, era mais do que isso. Ele tinha um senso aguçado de observação, desenvolvido ao longo de anos trabalhando com precisão e paciência. Com cada nova missão, o dentista consolidava sua reputação dentro da tropa. As piadas desapareceram completamente e deram lugar a um profundo respeito. Muitos soldados agora buscavam sua opinião antes de avançar. Ele havia se transformado sem perceber, deixando de ser o profissional subestimado e se tornando uma peça essencial da defesa da unidade. Sua presença era reconfortante para os mais jovens e inspiradora para os veteranos. A guerra moldava seu destino, empurrando-o para um caminho que ele jamais imaginou seguir. E esse caminho ainda reservava feitos que ultrapassariam qualquer expectativa. Com o tempo, a habilidade do dentista se espalhou por toda a unidade. Soldados comentavam sobre sua impressionante precisão e sua calma inabalável. Era difícil entender como alguém sem formação militar conseguia agir com tanta eficiência sob pressão. Mas ele mesmo não buscava explicações, apenas fazia o que precisava ser feito. Enquanto outros soldados se desesperavam ao ouvir tiros, ele analisava a direção
calculava distâncias e buscava o melhor ponto de cobertura. Cada batalha reforçava sua habilidade, tornando-o um combatente ainda mais preparado para o que estava por vir. Certo dia, sua patrulha foi enviada para avaliar uma área suspeita, onde os japoneses supostamente escondiam armas e suprimentos. A mata era fechada e o terreno íngreme dificultava qualquer deslocamento. Os soldados avançavam devagar, atentos a qualquer sinal de emboscada. Foi então que o dentista percebeu algo estranho: o silêncio profundo ao redor. Ele sentiu que havia perigo iminente. Com um gesto rápido, pediu para que o grupo parasse. Segundos depois, uma rajada de tiros cruzou o caminho onde eles estariam. A patrulha só sobreviveu porque ele identificou o risco antes de todos. O combate que se seguiu foi intenso. Os japoneses estavam bem posicionados e preparados para atacar. Mesmo assim, o dentista avançou com coragem. Ele se movia pelos flancos, usando árvores como cobertura, disparando com precisão cirúrgica. Enquanto seus companheiros tentavam se proteger, ele derrubava inimigos um por um, abrindo espaço para que a patrulha escapasse. Sua calma sob fogo inimigo era impressionante. Não havia sinais de pânico em seu rosto. Pelo contrário, parecia completamente concentrado, como se cada movimento fosse calculado com antecedência. A patrulha conseguiu recuar e se reposicionar graças a ele. Quando o combate terminou, todos estavam exaustos, mas vivos. Os soldados mal conseguiam acreditar que haviam escapado de uma emboscada tão bem armada. Eles sabiam que, sem a percepção e coragem do dentista, teriam sido massacrados. Foi nesse momento que a unidade começou a enxergar algo além da bravura. Começaram a entender que estavam diante de alguém com habilidades excepcionais, alguém que conseguia ver o campo de batalha de uma forma diferente. O dentista não era mais uma surpresa, era uma força indispensável. Depois desse confronto, o comandante da unidade chamou o dentista para conversar. Ele queria entender como aquele homem sem treinamento avançado conseguia agir com tanta precisão. O dentista explicou que sua experiência como profissional de saúde exigia concentração constante, mãos firmes e atenção a detalhes. Isso havia moldado sua forma de pensar. Ele enxergava movimentos, padrões e comportamentos com facilidade. Para ele, o campo de batalha era um conjunto de sinais a serem interpretados. Essa explicação deixou o comandante impressionado, mas também confirmou algo importante: o dentista tinha talento natural para a guerra. A partir desse dia, o dentista passou a assumir um papel ainda mais ativo nas operações. Sua função não era apenas cuidar dos feridos, mas ajudar a prever armadilhas e orientar movimentos estratégicos. Sempre que uma missão parecia arriscada demais, chamavam por ele. Sua presença trazia segurança e aumentava as chances de sucesso. Mesmo assim, ele nunca se comportava como um herói. Continuava humilde, sempre disposto a ajudar. Enquanto outros soldados falavam sobre glórias e vitórias, ele se preocupava apenas em manter seus companheiros vivos. Mas, apesar de tudo, ninguém imaginava o que ainda estava por vir. O dentista, que havia sido subestimado no início da guerra, estava prestes a enfrentar sua maior prova. Um combate tão intenso e desesperador que colocaria seu nome entre os soldados mais improváveis e lendários da Segunda Guerra Mundial. O que ele faria a seguir parecia impossível para qualquer homem comum. Mas ele não era mais apenas um dentista. Era alguém moldado pela guerra, guiado pela coragem e preparado para enfrentar o inimaginável. O dia mais desafiador da vida do dentista começou com um ataque surpresa que pegou sua unidade completamente despreparada. Ao amanhecer, um grupo numeroso de soldados japoneses avançou silenciosamente pela mata, cercando o acampamento americano. A escuridão entre as árvores escondia dezenas de inimigos, que abriram fogo de forma coordenada. Em poucos minutos, o caos tomou conta do local. Explosões ecoavam por todos os lados, soldados corriam em busca de cobertura e ordens se perdiam em meio ao barulho ensurdecedor. O dentista, porém, manteve a calma que o diferenciava de todos. Enquanto muitos tentavam entender o que estava acontecendo, ele já se movia. Sabia que, se permanecesse parado, seria alvo fácil.
Pegou sua arma e correu para uma posição elevada, onde poderia enxergar melhor o ataque. Ao chegar no topo de uma pequena encosta, viu a cena completa. Dezenas de soldados japoneses avançavam rapidamente, usando a vegetação para se esconder. Era evidente que planejavam tomar o acampamento em poucos minutos. O dentista sabia que, se não reagisse com precisão, todos seriam mortos ou capturados. A responsabilidade pesava, mas ele não recuou. Era o momento de agir. Ele encontrou uma área entre rochas que oferecia cobertura natural e se posicionou ali. Daquele ponto, conseguia ver a trilha usada pelo inimigo para avançar. Ele respirou fundo, controlou o ritmo do coração e começou a disparar. Cada tiro era certeiro. Não desperdiçava munição e mirava apenas quando tinha total certeza. Enquanto os japoneses avançavam em ondas, ele os eliminava um por um. Era como se estivesse realizando um trabalho minucioso, semelhante ao que fazia no consultório. Mas agora a ferramenta em suas mãos era uma arma, e suas ações decidiam vidas no campo de batalha. Conforme mais soldados inimigos surgiam, ele ajustava sua posição, movendo-se silenciosamente entre as pedras e arbustos. Sua capacidade de se camuflar entre a vegetação o tornava difícil de localizar. Soldados japoneses tentavam encontrá-lo, mas seus tiros vinham de ângulos diferentes, confundindo os inimigos. O dentista conseguia prever onde eles iriam aparecer, como se estivesse enxergando o futuro. Isso lhe permitia agir antes que fosse tarde demais. Para ele, cada movimento era parte de um cálculo silencioso, guiado pela experiência adquirida ao longo dos meses de combate. Enquanto segurava o avanço inimigo praticamente sozinho, o acampamento ganhava tempo para reorganizar seus defensores. Soldados feridos eram retirados às pressas e uma nova linha defensiva começava a se formar. O dentista notou isso e se esforçou ainda mais para atrasar o inimigo. Mesmo sob fogo intenso, ele não recuava. Mudava de posição constantemente, atirava e desaparecia. Os japoneses começaram a acreditar que enfrentavam vários atiradores escondidos, quando na verdade era apenas um homem usando estratégia e precisão incomuns. Sua coragem naquele momento era o que impedia a destruição total da unidade. A batalha se estendeu por horas e os japoneses continuaram enviando homens para tentar romper a defesa. O dentista já havia eliminado dezenas de inimigos, mas não parava para contar. Tudo o que importava era sobreviver e impedir o avanço. Mesmo cansado, mantinha a respiração controlada e o olhar atento. Seu corpo tremia pelo esforço, mas sua mente permanecia clara. Era como se aquele momento tivesse despertado nele uma força que jamais imaginou possuir. Ele lutava não por glória, mas pela sobrevivência de todos que estavam atrás dele, dependendo de sua coragem. No auge do combate, o dentista percebeu que os japoneses começavam a recuar. Seus ataques perderam força e a linha inimiga começou a se desfazer. Ele respirou fundo pela primeira vez em horas. Sua unidade estava salva. Quando os soldados americanos finalmente conseguiram reforçar a posição, encontraram o dentista coberto de poeira, suor e fumaça. Seu olhar estava cansado, mas determinado. Ninguém conseguia acreditar no que ele havia feito sozinho. Aquela batalha seria lembrada como o momento em que um dentista, considerado apenas um médico, fez o impossível no campo de batalha. Quando o combate finalmente cessou e o silêncio voltou à floresta, os soldados da unidade começaram a se reunir para avaliar os danos. Muitos estavam feridos, outros em choque, mas todos estavam vivos graças ao tempo que o dentista havia garantido. À medida que percorriam a área, perceberam a dimensão do que acabara de acontecer. O caminho por onde os japoneses haviam avançado estava repleto de corpos inimigos. Era evidente que um único homem havia segurado boa parte do ataque. A notícia se espalhou rapidamente entre os sobreviventes, causando surpresa e admiração. Os soldados se aproximaram do dentista, alguns ainda mancando, outros segurando bandagens improvisadas. Todos queriam entender como ele tinha conseguido resistir por tantas horas, enfrentando dezenas de inimigos sozinho. Ele, porém, não fazia ideia do número exato de japoneses que havia derrubado. Para ele, cada tiro havia sido uma tentativa de proteger seus companheiros.
Quando perguntavam como conseguira, ele respondia com humildade que apenas fez o que acreditava ser necessário. Nunca pretendia se tornar um herói. Mas a verdade é que, naquele dia, havia realizado um feito que poucos soldados experientes conseguiriam. O comandante da unidade, ao saber da extensão do feito, convocou o dentista para um relatório. Ele esperava encontrar um homem orgulhoso, impressionado consigo mesmo. No entanto, encontrou alguém tranquilo, quase indiferente ao que tinha acontecido. O comandante perguntou se ele tinha consciência do que havia feito. O dentista respondeu que só estava preocupado em impedir que os japoneses chegassem ao acampamento. Para ele, a matemática era simples. Se não fizesse nada, todos morreriam. Essa resposta deixou o comandante em silêncio. Percebeu que estava diante de alguém raro, movido por um senso de dever puro. Após o ataque, o dentista retornou às suas tarefas médicas, cuidando dos feridos com a mesma paciência de sempre. O contraste era impressionante. Ele passava da fúria do combate para a delicadeza do atendimento, trocando bandagens com mãos firmes e voz serena. Os soldados o observavam com admiração crescente. Muitos comentavam que era difícil acreditar que o mesmo homem que aplicava calmamente um curativo era o responsável por impedir uma invasão inteira. O dentista não buscava reconhecimento, apenas seguia sua rotina como se nada extraordinário tivesse acontecido. Com o passar dos dias, as histórias sobre o feito do dentista começaram a deixar o limite da unidade. Soldados feridos enviados para outras bases contavam sobre o homem que havia enfrentado dezenas de inimigos sozinho. Os relatos começaram a circular entre oficiais, médicos e até unidades distantes. Em pouco tempo, o dentista se tornou uma espécie de lenda silenciosa. Ninguém sabia exatamente quem ele era, mas todos queriam conhecer o médico que virou atirador. Seu nome começou a aparecer em relatórios militares, sempre acompanhado de expressões como improvável, inesperado e extraordinário. Apesar de toda a repercussão, o dentista continuava discretamente sua vida, evitando qualquer tipo de glória. Ele sabia que a guerra ainda não havia acabado e que novos desafios surgiriam. Continuava ajudando os feridos e permanecia atento aos sinais do ambiente ao redor. Embora muitos o vissem como um herói, ele se via apenas como um homem tentando sobreviver e manter sua unidade viva. Ele não pensava em contagem de inimigos abatidos, mas sim no número de companheiros salvos. Esse pensamento o mantinha focado e distante do orgulho. Mesmo assim, seus feitos começaram a chamar a atenção de oficiais superiores, que viam nele um exemplo raro de coragem e eficiência. Alguns sugeriram transferi-lo para grupos de elite, mas ele recusou. Sentia que seu lugar era junto daqueles com quem havia lutado desde o início. Essa fidelidade deixou seus companheiros ainda mais impressionados. O dentista não queria mais armas, mais poder ou destaque. Queria apenas cumprir seu papel e proteger seu grupo. Mal sabiam eles que sua maior prova ainda estava por vir. Um desafio que colocaria novamente sua vida em risco e confirmaria que ele realmente havia feito o impossível. Com o tempo, a guerra na ilha ficou ainda mais brutal. Os japoneses, percebendo que estavam perdendo terreno, passaram a usar táticas mais agressivas e imprevisíveis. Emboscadas se tornaram frequentes, ataques noturnos aconteciam sem aviso e os soldados americanos viviam em estado constante de alerta. O dentista, porém, parecia enxergar esses movimentos com mais clareza do que todos. Sua atenção aos detalhes permitia identificar sinais sutis, como galhos quebrados, pegadas recentes ou sombras que se moviam de forma estranha. Esses elementos, quase imperceptíveis para outros, eram alertas para ele. Durante uma patrulha ao amanhecer, sua unidade foi novamente surpreendida por um grupo japonês escondido em uma formação rochosa. O ataque foi rápido e violento. Muitos soldados ficaram feridos nos primeiros minutos e a patrulha ficou dividida. A situação era caótica e alguns acreditaram que não havia saída. O dentista, observando a posição dos inimigos, percebeu que eles haviam cometido um erro. Concentraram-se demais em um único ponto de ataque. Ele imediatamente tomou a dianteira,
movendo-se pelos flancos da formação com habilidade impressionante. Seus companheiros mal conseguiam acompanhá-lo com os olhos. Ele se aproximou silenciosamente da lateral da emboscada, onde os japoneses não esperavam resistência. De sua nova posição, passou a disparar com precisão devastadora. Cada tiro atingia um alvo escondido entre as rochas. Enquanto a patrulha se reorganizava, os japoneses entraram em pânico ao perceber que estavam sendo atacados por um flanco que acreditavam estar seguro. O dentista continuava avançando, mudando de ponto com rapidez, interrompendo qualquer tentativa de contra-ataque. Seu movimento era tão eficiente que parecia estar em vários lugares ao mesmo tempo. A vantagem criada pelo dentista permitiu que os americanos retomassem o controle da situação. Os soldados feridos foram retirados e a patrulha pôde recuar para uma posição mais segura. O combate durou longos minutos, mas terminou com a retirada dos japoneses. Mais uma vez, o dentista havia sido o responsável por salvar a maior parte da unidade. Quando tudo terminou, ele não comemorou. Apenas recolheu sua arma, respirou fundo e começou a ajudar os feridos. Para ele, a batalha só terminava quando todos estavam fora de perigo. Depois do confronto, os relatos sobre sua ação começaram a circular ainda mais. Soldados de outras unidades, ao ouvirem sua história, queriam conhecê-lo. Esperavam encontrar um guerreiro intimidador, mas viam apenas um homem calmo, de aparência comum, que jamais levantava a voz. Isso tornava sua história ainda mais surpreendente. Como alguém tão tranquilo conseguia agir com tanta precisão em momentos tão desesperadores? Essa pergunta começou a acompanhar sua reputação por toda a ilha, criando uma aura quase mítica ao seu redor. A notícia de suas habilidades também chegou aos ouvidos de oficiais japoneses. Eles se perguntavam quem era o atirador responsável por tantas baixas e como alguém conseguia impedir ataques inteiros sozinho. Começaram até a circular boatos de que os americanos tinham enviado um especialista de elite para a região. No entanto, ninguém imaginava que se tratava de um dentista com treinamento básico, guiado mais pela coragem do que pela técnica. A ironia disso só tornava sua história ainda mais impressionante. Apesar de toda essa atenção, o dentista continuava sendo o mesmo homem de antes. Nunca buscava reconhecimento ou vantagens. Sempre se preocupava com os soldados ao seu redor e se recusava a abandonar a unidade, mesmo quando sugeriam removê-lo para um posto seguro. Ele sabia que sua presença fazia a diferença e que ainda havia muito para enfrentar. A guerra, dura e imprevisível, continuava a testar sua coragem diariamente. E sem perceber, ele estava prestes a enfrentar o momento que definiria de vez sua lenda. A noite que marcaria para sempre a história do dentista começou silenciosa, com apenas o som distante de insetos ecoando pela mata. A unidade havia montado um pequeno acampamento improvisado após dias exaustivos de combates. Muitos soldados estavam feridos, outros exaustos, mas todos estavam atentos. Havia rumores de que os japoneses planejavam um ataque surpresa para recuperar território perdido. O dentista, como sempre, observava o ambiente com cuidado. Ele notou que o vento mudava de direção e que o comportamento dos animais na região estava estranho. Esses pequenos sinais o alertaram de que algo estava prestes a acontecer. No meio da madrugada, o ataque começou. Os japoneses surgiram de todos os lados, avançando de forma coordenada e silenciosa. Foi um ataque brutal, feito para destruir tudo rapidamente. Em segundos, as linhas defensivas americanas foram rompidas e muitos soldados foram surpreendidos antes mesmo de empunhar suas armas. O acampamento entrou em pânico. Gritos, disparos e explosões ecoavam no escuro. Porém, no meio do caos, o dentista manteve a calma. Ele sabia que se cedesse ao medo, todos estariam perdidos. Com movimentos rápidos, pegou sua arma e se posicionou para enfrentar o ataque. Os japoneses avançavam sem parar, acreditando que conseguiriam esmagar a unidade com facilidade. Mas o dentista se moveu com velocidade e precisão. Usou a escuridão a seu favor, deslocando-se entre árvores e rochas, como se a noite fosse sua aliada. Seus disparos eram tão certeiros que pareciam vir de vários pontos ao mesmo tempo.
Ele usava o som, o vento e a posição da lua para prever onde os inimigos apareceriam. Cada vez que um soldado japonês surgia da mata, ele estava pronto. Seus tiros eram calculados, nunca impulsivos. Enquanto a maior parte da unidade tentava se reorganizar, o dentista enfrentava o avanço inimigo praticamente sozinho. Ele se movia de forma tão silenciosa que os japoneses começaram a acreditar que estavam lutando contra um grupo de elite. Mas não havia grupo algum. Era apenas um homem guiado pela vontade de proteger sua unidade a qualquer custo. Ele alternava posições rapidamente, confundindo os inimigos e mantendo-os afastados do coração do acampamento. A cada minuto, dava mais tempo para que os americanos se reagrupassem e respondessem ao ataque. Com o avanço inimigo contido por alguns instantes, o dentista percebeu que uma segunda onda japonesa estava se aproximando. Esses soldados vinham pela retaguarda, tentando cercar completamente o acampamento. Sem hesitar, ele se deslocou até uma posição elevada, de onde poderia observar melhor o movimento. Ao ver o grupo avançando, imediatamente começou a atirar com precisão mortal. Os japoneses tentaram se esconder atrás de árvores e rochas, mas ele parecia antecipar seus movimentos. Seus disparos impediam qualquer aproximação. Era como se estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. Durante longos minutos, ele manteve o flanco aberto sozinho. A batalha parecia interminável. A fumaça dos disparos se misturava ao ar úmido da noite. O dentista estava suado, cansado, respirando com dificuldade, mas não recuava. Ele sabia que, se falhasse naquele momento, toda a unidade seria aniquilada. Seus braços tremiam, mas sua mente permanecia firme. A guerra havia despertado nele uma resistência que não era física, mas mental. Ele lutava com tudo o que tinha, ignorando a dor e o cansaço. Quando finalmente a unidade americana conseguiu se reorganizar, os japoneses começaram a recuar. Eles não estavam preparados para enfrentar alguém tão preciso e imprevisível. A defesa havia sido extremamente difícil, mas os americanos sobreviveram. Quando o silêncio finalmente retornou, todos estavam exaustos, mas vivos. Os soldados olhavam ao redor, tentando entender como haviam resistido àquele ataque devastador. E mais uma vez as respostas apontavam para o dentista. Sem ele, a unidade teria sido destruída. Seu papel naquela noite havia sido fundamental. Ele havia enfrentado o impossível mais uma vez. Quando o sol começou a nascer, revelando os estragos deixados pela batalha, os soldados finalmente compreenderam a dimensão do que havia acontecido. O acampamento estava parcialmente destruído. Árvores arrancadas pelo impacto dos explosivos e marcas profundas de combate espalhadas por toda a área. Mas o que mais impressionou foi a quantidade de inimigos abatidos ao redor das posições onde o dentista havia lutado. Era evidente que ele havia enfrentado praticamente sozinho um número enorme de soldados japoneses. Muitos dos feridos que sobreviveram agradeceram ao acordar, sem nem saber que estavam vivos graças a ele. O comandante, ao ver aquele cenário, chamou alguns oficiais e percorreu a área onde o dentista havia se posicionado durante o ataque. Eles ficaram impressionados com a precisão dos tiros, todos agrupados, todos certeiros. Parecia trabalho de um atirador treinado por anos, não de um dentista que havia sido convocado às pressas. Oficiais experientes comentaram que nunca tinham visto algo parecido. O comandante, então, procurou o dentista para entendê-lo melhor, mas o encontrou atendendo os soldados feridos, completamente focado, como se a batalha da noite anterior não tivesse marcado seu corpo ou sua mente. Enquanto o dentista cuidava dos feridos, seus companheiros começaram a se aproximar. Alguns apenas colocaram a mão em seu ombro em sinal de respeito. Outros, emocionados, tentavam encontrar palavras para agradecer. Ele respondia com humildade, dizendo que qualquer um faria o mesmo. Mas todos sabiam que isso não era verdade. A maioria dos soldados jamais teria conseguido enfrentar uma força tão grande sozinha. Sua coragem e precisão haviam salvado dezenas de vidas. A partir daquele dia, ninguém mais duvidava da lenda que começava a se formar. Conforme os dias passaram, unidades próximas ficaram sabendo da história. Relatos vagos falavam de um soldado
que havia enfrentado quase 100 japoneses sozinho. Alguns exageravam, outros minimizavam, mas todos concordavam que algo extraordinário havia acontecido. O mais curioso era que ninguém sabia seu nome de imediato. Para muitos, ele era apenas o dentista que ninguém conseguiu derrubar. Esse mistério aumentava ainda mais sua reputação. Em uma guerra repleta de caos, histórias assim se espalhavam rápido, alimentadas pela admiração e pela incredulidade. A notícia também chegou ao comando mais alto da divisão. Eles pediram registros sobre o ataque, tentando entender como um massacre havia sido evitado. O relatório mencionava o dentista repetidas vezes, destacando sua precisão e sua capacidade de agir sozinho em vários pontos do campo de batalha. Oficiais ficaram surpresos ao descobrir que ele não tinha treinamento avançado e que, originalmente, havia sido enviado apenas para cuidados médicos. Essa revelação se tornou motivo de conversa entre comandantes que viam nele um caso raríssimo de habilidade natural emergindo em condições extremas. Apesar de toda essa movimentação ao redor de seu nome, o dentista permanecia o mesmo. Continuava realizando atendimentos, reparando dentes quebrados, tratando ferimentos e ajudando os que estavam traumatizados com as batalhas. Ele via tudo aquilo com simplicidade, como uma consequência natural de tentar fazer o certo. Sua humildade contrastava com o tamanho de seus feitos. Para ele, cada vida salva era a verdadeira vitória. Ele não se importava com números, honrarias ou reconhecimento. Sua motivação era manter seus companheiros vivos, mas o comando militar já entendia que o que ele havia feito era muito maior do que qualquer ato individual comum. Os números estimados de inimigos que ele havia enfrentado e abatido começaram a ser analisados com cuidado. Os oficiais calcularam que, somando todas as batalhas em que ele atuou ativamente, o número de japoneses eliminados por suas mãos se aproximava de 100. Ninguém acreditava que um dentista seria capaz de algo assim, mas as evidências estavam diante de todos. Ele havia feito o impossível, e sua história estava prestes a se tornar oficial. Quando o conflito na ilha finalmente começou a diminuir, o comando reuniu relatórios detalhados sobre cada batalha. Eles analisaram mapas, contaram munições usadas e registraram depoimentos de soldados que tinham presenciado os combates. Todos esses documentos apontavam para o mesmo fato impressionante. O dentista havia enfrentado e abatido sozinho um número extraordinário de soldados japoneses ao longo de vários confrontos. As estimativas oficiais chegaram ao número final: 98 inimigos. Esse feito por si só parecia absurdo até para veteranos de guerra, mas não havia dúvidas. A evidência estava diante de todos. Quando o comandante chamou o dentista para informar os resultados da investigação, ele achou que seria repreendido por algo. Não entendia por que estavam o convocando com tanta formalidade. Ao ouvir o número final, o dentista ficou em silêncio por alguns segundos, quase incapaz de acreditar. Ele nunca havia contado quantos inimigos enfrentou. Seu foco sempre fora proteger a tropa, não destruir o adversário. Ao perceber a expressão do dentista, o comandante afirmou que, graças às suas ações, dezenas de soldados americanos haviam sobrevivido. Aquela atitude, porém, só reforçou a humildade do dentista, que respondeu que apenas fizera o que achava certo. A notícia de seu feito rapidamente se espalhou pelas unidades americanas espalhadas pelo Pacífico. Muitos queriam conhecê-lo, apertar sua mão, ouvir sua história diretamente dele. Mas o dentista não gostava desse tipo de atenção. Sempre que possível, desviava das conversas que buscavam exaltá-lo. Ele dizia que a guerra transformava as pessoas e que qualquer um, em desespero, poderia ter feito o mesmo. Mas seus companheiros sabiam que isso não era verdade. Eles tinham visto muitos soldados experientes entrarem em pânico e perderem o controle em situações extremas. O dentista era diferente. Ele tinha algo raro. Com o fim da campanha naquela ilha, o dentista foi formalmente reconhecido pelo exército. Recebeu medalhas por bravura, e relatórios oficiais elogiaram sua habilidade e coragem. Historiadores militares, mais tarde, classificariam seu desempenho
como um dos feitos individuais mais impressionantes da Segunda Guerra Mundial. Mas, apesar das honrarias, o dentista nunca mudou sua postura. Seus colegas testemunharam que ele guardava tudo em uma caixa simples, sem orgulho, como se fosse apenas mais um objeto sem importância. Ele colocava a vida e o bem-estar das pessoas sempre acima de qualquer título. Quando a guerra terminou e ele retornou para casa, sua transição para a vida civil foi estranhamente tranquila. Ele voltou ao consultório odontológico, aos atendimentos rotineiros e ao som familiar dos instrumentos. Seus pacientes nunca imaginavam que estavam sendo atendidos por um dos homens mais improváveis e eficientes do campo de batalha. Para muitos, ele era apenas um profissional dedicado, gentil e calmo. Mas dentro dele, permanecia a lembrança de tudo o que havia vivido. Não como trauma, mas como um capítulo extraordinário da vida que jamais buscou, mas enfrentou com coragem. Ao longo dos anos, sua história começou a ser contada em livros, documentários e relatos militares. Ele nunca foi o tipo de homem que gostava dos holofotes, mas sua trajetória inspirou milhares de pessoas. Mostrou que heróis podem surgir de lugares inesperados e que uma pessoa comum pode realizar atos extraordinários quando colocada diante das circunstâncias certas. Sua humildade se tornou tão admirada quanto sua coragem, e seu legado permaneceu como um dos mais impressionantes exemplos de bravura individual na Segunda Guerra Mundial. Até os últimos dias de sua vida, ele continuou afirmando que não havia feito nada além do necessário. Mas todos que conheceram sua história sabiam que aquilo não era verdade. O dentista não apenas enfrentou o impossível, ele reescreveu o que significava coragem em tempos de guerra. Transformou medo em determinação, incerteza em estratégia e fragilidade em força. E no fim provou que mesmo em meio ao horror do conflito, a coragem pode surgir das mãos mais inesperadas, até mesmo das mãos de um dentista.